Oi, gente, bom dia. Não sei porque o slide nunca abre. É, Dá continuidade à nossa matéria de geografia, né? A gente está vendo aí, a gente começou a ver o processo, né, todo de uma indústria, né? A gente viu as indústrias de transformação, de consumo, depois a gente passou pelo comércio, agora a gente chegou no meio de transporte e todos esses meios eles estão interligados porque um se relaciona com o outro, né? A gente tem lá a indústria de transformação que pega a matéria-prima, transforma em algo e tal. Em algum momento esse produto ele chega na nossa residência, né? E ele chega na nossa residência de alguma maneira, né? A gente utiliza os meios de transporte, a gente utiliza o ônibus, o trem, alguma coisa para ir no centro, comprar esses produtos. Esses produtos também, depois de prontos, para chegarem nas lojas, né? Eles são transportados de alguma maneira, ou pela estrada, ou pela linha ferroviária. Então, isso tudo aí está sempre interligado, tá? Então, vou fazer a leitura com vocês dessa página aí e a gente vai tirando algumas dúvidas, tá bom? Meios de transporte. Meios de transporte são utilizados para o deslocamento de mercadorias e de pessoas. Os transportes terrestres englobam os rodoviários e ferroviários. Entre os não terrestres, podemos destacar o transporte aquático e aéreo, né? Aí ele vai destacando aí um por um. Transporte aquático. No Brasil, temos a navegação fluvial e a navegação marítima. A navegação fluvial é feita nos rios, entre eles destacam-se a bacia amazônica, a bacia do Paraguai e a bacia de São Francisco. Lembra que a gente já falou sobre essas bacias hidrográficas, e que elas são muito grandes, do Amazonas principalmente, então os navios conseguem passar por ali, elas têm profundidade suficiente para ter essa passagem de navios. Interligando o rio Tietê em São Paulo e o rio Paraná, existe uma das maiores hidrovias da América do Sul, a Tietê-Paraná. Os principais portos fluviais do Brasil ficam em Manaus, né? Lá no Amazonas. No Amazonas. Teresina, no Piauí, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Juazeiro, na Bahia, Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Entre os portos marítimos brasileiros destacam-se o de Santos, em São Paulo, e o do Rio de Janeiro, que são de maior movimento no país. Além desses, outros portos importantes são de Salvador, Bahia, Paranaguá, no Paraná, Suape, em Pernambuco, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Tubarão, no Espírito Santo. Aqui no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, tem um porto que é muito importante. Tem diversos portos aqui no Rio de Janeiro. Tem Angra dos Reis, tem Itaguaí, e esse de São Paulo, de Santos, também é muito importante para recebimento de coisas que são trazidas ali pelo mar, tá? Navios, eles são transportes muito importantes porque eles suportam uma carga muito grande de coisas, né? Um caminhão, um carro são meios de transporte menores, então eles só conseguem carregar uma certa quantidade de coisa, né? Navios trazem os carros que são vendidos aqui no Brasil, que não são fabricados aqui, essas coisas tudo vem de navio, porque comporta uma grande quantidade de coisa, é um meio de transporte muito grande, né? Aí entra em transporte terrestre. Transporte rodoviário é feito por ônibus, automóveis, motos e caminhões. Eles transportam pessoas e mercadorias pelas rodovias. As rodovias são fundamentais para o comércio. Quem cuida da construção e conservação das rodovias federais é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Atualmente, o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Novamente, como uma matéria se interliga com a outra, né? A gente estudou lá em História, o governo Juscelino Kubitschek ele fez várias mudanças me perdi na palavra. Entre aspas, evolução, de modernização, palavra modernização. De modernização do território nacional. Ele fez grandes obras, ele construiu a capital e ele fez grandes obras de rodovias. Muitas rodovias se expandiram e nasceram ali no governo do Juscelino Kubitschek. Ele investiu muito em nesses meios de transportes rodoviários, né? Muita gente critica porque agora que as pessoas têm poder aquisitivo maior, né? Se coloca muito carro na rua, então a gente acaba tendo muito engarrafamento, a gente acaba tendo uma poluição muito forte no meio ambiente. Então, pessoas mais ativistas ligadas às causas ambientais, elas criticam muito essas decisões do Celino de ter investido nessa infraestrutura rodoviária, né? E não nas linhas férreas, né? O Rio de Janeiro, ele, por exemplo, tem muito pouco metrô, o metrô não chega aqui. Eu andei de metrô uma vez na vida, acredito que vocês, a maioria não deve nunca ter andado, porque fica lá na Zona Sul, é um trem que passa por baixo da superfície, né, do chão. Isso é um meio de transporte muito rápido, muito eficiente, porque não fica preso em engarrafamento nem nada.
o trem também. Agora, as rodovias, né, as estradas, elas acabam engarrafando porque cada um vai com seu próprio automóvel e tal. E isso tudo, essa expansão das rodovias e das estradas no Brasil aconteceram lá em 1950, no governo de Juscelino Kubitschek, né? Transporte ferroviário. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 no Rio de Janeiro, construída pelo Barão de Mauá. Transportes ferroviários conduzem grandes cargas de mercadorias por um custo relativamente baixo. O metrô, assim como o trem, é um meio de transporte que circula sobre os trilhos. A diferença entre esses dois tipos de transporte está no fato de que o metrô é um transporte exclusivamente urbano, na maioria das vezes subterrâneo, que circula embaixo da terra. No Brasil, há metrô na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Teresina e Salvador. Então ainda são poucas as cidades que têm aí o metrô, porque é uma coisa relativamente nova, né? São poucas as cidades que têm. E São Paulo é uma cidade que tudo é metrô, mas em grande parte da cidade. Aqui no Rio de Janeiro a gente só tem um certo local da cidade, mas é um transporte muito eficiente também. Vou passar aqui para o próximo. E aqui, só comentando, o trem também, assim como o navio, ele consegue transportar grandes cargas, né? Porque ele é muito comprido, muito extenso. Transporte aéreo. Transporte aéreo é um meio de transporte rápido e eficiente. Ele é bastante desenvolvido no Brasil, que conta com alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo. Entre eles destacam-se o Aeroporto Internacional de São Paulo, Cumbica, em Guarulhos, e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, na Ilha do Governador. São aeroportos internacionais que fazem voos do Brasil para fora, para outros países. Também transporte absurdamente rápido. Um voo do Rio de Janeiro para Porto Alegre, por exemplo. Né? De ônibus, de carro, você faz 4 dias de viagem, né? De avião você faz 2 horas. Então é um transporte muito rápido, muito ágil, né? Aí aqui o livro faz aí só um pontinho aí para vocês ficarem sabendo, né? Para saber mais. O transporte público é aquele cujos passageiros não são os proprietários do veículo, tais como ônibus e metrô. É essencial em áreas urbanas e em especial em grandes cidades. Por quê que é essencial? Ele garante mobilidade urbana e evita que o trânsito fique engarrafado, visto que transporta muito mais pessoas do que automóveis de passeio particular. Porque é aquilo que eu estava falando das estradas. Se todo mundo que tem carro resolve colocar o carro na rua e sair para trabalhar no mesmo horário, não dá, vai dar um engarrafamento terrível. Então, por isso que a gente tem que optar, além de ser bom para o meio ambiente, menos poluidor, né? Utilizar os transportes públicos, porque eles cabem muito mais pessoas, então vai ter muito menos carro na rua, muito menos engarrafamento, muito menos poluição, e o custo não é tão alto assim. Os meios de transporte são regulados por níveis de governo diferentes. Os ônibus não saem do município, são regulados pelo poder municipal. Já os ônibus que ligam cidades e o transporte sobre trilhos são regulados por agências estaduais. Transporte aéreo e transporte em rodovias nacionais são regulados por agências federais. Né? Ou seja, os ônibus que rodam somente dentro da cidade do Rio de Janeiro são responsáveis da cidade do Rio de Janeiro. Os ônibus que ligam uma cidade a outra. Um ônibus que sai daqui de Campo Grande para ir para Itaguaí. Ou que vai de Itaguaí para Itacuruçá. Que faz essas ligações de uma cidade com a outra. Ele é responsabilidade do Estado. Né? E o avião que sai para vários lugares, saem do país, além dos transportes das rodovias, que as rodovias elas ligam, né, uma cidade a outra, ou às vezes um estado a outro. A gente tem aqui a Rio-São Paulo, né, que começa aqui em Campo Grande, termina lá na Presidente Dutra, que é a estrada que leva a São Paulo. Essas rodovias elas são coordenadas pelo governo federal, porque elas fazem essas ligações de estado com estado, cidade com cidade. Tá bom? Vocês vão fazer exercício 1 e 2, né? Que você só vai relacionar, colocar a letrinha certa, né, no que tá falando. E a 2 você vai marcar o X no que tá sendo correto. Qual que é a alternativa correta? Tem mais de uma, tá bom? É isso, beijos, até a próxima.